Pai do Senhor para todos, professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula, mais um EBD em pauta, desta feita iniciando esse novo trimestre, trimestre número 4, né, deste ano, aí início do trimestre e final deste ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Tivemos grandes aprendizados, grandes temas que marcaram um bom ensinamento e aprendizado da nossa. E nós iniciamos agora, já vamos para a terceira lição, que nesse trimestre 4 está falando a respeito das promessas de Deus, né? Tem esse título, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar a respeito das promessas de uma visão geral a respeito para a igreja, feito, né, por Deus para a igreja. Está conosco aqui hoje para nos ajudar, pastor Maurício. Pai do Senhor, pastor Maurício. Pai do Senhor, pastor Paulo, para mim é um prazer muito grande, uma alegria poder estar aqui novamente, poder compartilhar com os alunos e também com os professores e com a igreja esses comentários abençoados da nossa EBD e, sobretudo, hoje as promessas de Deus para a igreja, que é o tema da terceira lição que estaremos comentando juntamente com o senhor. Então, a lição de número 3 tem como título as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática da lição: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe desta lição encontra-se em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Marcos 16, dos versículos 15 a 18, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 6 a 8. E diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Pastor Maurício fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estar aqui nesse estúdio para comentar e aprender a Tua Palavra, Senhor, e as lições bíblicas da Escola Dominical. Nos dê da Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo.
nos ilumina, Senhor, com a Tua mão poderosa e com a Tua graça, para que possamos entender melhor a Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, a todos que vamos meditar nesta palavra, na lição de número 3, a lição de hoje, nós vamos estar com um foco mais nas promessas que foram feitas na igreja. São muitas, inúmeras, seríamos aqui incapazes de, nesse tempo que temos, falar. Tamanhas é a grandeza de promessas que Deus fez para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já vimos na lição passada, a lição de número 2, promessas específicas para Israel. Hoje nós, nesta lição de número 3, vamos ver as promessas feitas para a igreja. E nós vamos entender, né, que num contexto, algumas diferenças existem entre as promessas específicas para Israel e as promessas que a igreja recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Já na introdução desta lição, o comentarista diz que ela foi idealizada, né, pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então, este é o processo das promessas que advêm para a igreja. Elas foram idealizadas por Deus Pai, edificada por Cristo, né, o Filho, Deus Filho, e guiada, hoje a igreja é guiada pelo, né, Deus Espírito Santo, que vive, é aquele que convence o pecador, é aquele que faz toda essa interiorização da palavra de Deus quando é ministrada pelos testemunhos. É o Espírito Santo que age na pessoa que está servindo como testemunha desta promessa, tanto aquela que está olhando e recebendo a promessa, é o Espírito Santo que faz esses dois estarem juntos e a obra de Deus sendo abençoada. Mais à frente ele diz que, com isso, Jesus, com essa comunidade que nós temos chamada Igreja de Cristo, tem alguns propósitos, que é o que nós vamos ver dentro do contexto da lição de hoje, que é, primeiro, adorá-lo, servi-lo e propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, esses são 3 objetivos que todas as promessas que Deus fez à igreja, elas têm que finalizar com esses objetivos que nós estamos, né, falando aqui, frisando, que o comentarista deixou na introdução, que é, primeiro, nós somos salvos na pessoa de Cristo e todo o contexto de bênçãos, de promessas, para adorá-lo. Segundo, servi-lo, fazer algo para Ele, diante de tudo que nós recebemos através da salvação. E ser uma agência propagadora ou propagar e levar, né, prestar esse serviço para levar o Evangelho àqueles que precisam. Não é isso, pastor Maurício? Isso mesmo, pastor Paulo. Tratando das promessas de Deus para a igreja, né, as promessas que Deus fez para a igreja, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e Paulo diz que ela é a coluna e firmeza da verdade, está encarregada em um dos seus papéis principal, o principal papel da igreja é fazer o processo da evangelização, que é a natureza, né, da promessa de Deus. Então a igreja ela tem essa incumbência, tem essa responsabilidade de fazer, que é a evangelização. Só que antes de ir para a missão evangelizadora, aí Deus fez as promessas à igreja para evangelizar
para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o papel da igreja, precisa de poder, revestimento de poder, de autoridade espiritual. Então, foi exatamente isto que Jesus prometeu à sua igreja, e a gente está vendo essas promessas se cumprir. Começou lá no dia de Pentecoste, a cumprir a promessa. Foi que Pedro diz que foi prometido por meio do profeta Joel. E mais à frente, nos versículos, lá na pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele diz: a promessa diz a respeito de vós, vossos filhos, e tanto quanto o Senhor vos chamar. Significa que a promessa começou no dia de Pentecoste e ela é estendida até nós, chegou até nós. Portanto, pastor Paulo, esse primeiro tópico aqui da lição trata da natureza da promessa de Deus para a igreja. Achei interessante os fundamentos, da promessa, e ela está exatamente vinculada à soberania de Deus. Então, ele prometeu, cumpriu, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos desfrutando destas promessas, que são essas bênçãos de Deus para a sua igreja. Então, nesse contexto que o pastor Maurício nos tem apresentado, meus irmãos, só reforçando aqui, nós já vimos, algumas diferenças entre o termo promessas usados no hebraico, que foi na lição passada que nós vimos aí no contexto do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra mais comum usada era o grego epagélia, que tem também a sua raiz em agélia, ou que tem o significado de anúncio, que vem daí a raiz do evangelion, que são as boas novas do evangelho. Então, a mesma raiz grega que é usado para as boas novas do evangelho é a mesma raiz que é usada para o termo promessas no Novo Testamento, que é usado em vários, em todo o contexto aí do Novo Testamento, nas cartas, nos evangelhos, é usado esse termo. Tá? Então, nós vemos que é dentro desse contexto, por isso que ela se liga muito a esta natureza que nós vamos tratar aqui no primeiro, porque a sua raiz, as promessas de Deus, como ela nasce, que é o que nós vamos ver aqui em Cristo Jesus, as promessas da igreja, elas só vêm por intermédio de Jesus. Então, nós só conhecemos Jesus, as promessas, através do Evangelho. É por isso que a raiz grega usada dessas palavras é a mesma para poder fazer essa ligação e contextualizar a promessa com o Evangelho. Os dois estão sempre ligados. Não existe promessa sem o Evangelho. E não existe o Evangelho sem Cristo. Então, é algo que é intimamente ligado. Não tem como desvincular promessa para a igreja sem a pessoa de Cristo, sem o Evangelho de Cristo Jesus. Então, isso que o comentarista nos traz aqui, que o primeiro subtópico aqui diz que a promessa de sinais sobrenaturais. Então, o primeiro simbolismo, a primeira promessa aí que vem como natureza, para nós entendermos a natureza, é sinais sobrenaturais. Isso seria algo mais comum no meio da igreja, haja vista que, como foi visto as promessas para o Israel, elas passavam por um grande momento terreno, não é isso, pastor Maurício? Uhum. Eram muitas promessas de conquista terrena, de vitórias como um reino terreno. A igreja, ela já não tem esta promessa de dominar terrenamente algo. É o que Jesus disse: o meu reino não está aqui. Está no meio de vós, mas não é daqui. Então, a promessa da igreja, como o comentarista falou aqui, ele nos mostra que haveria grandes sinais
não só para alguns, como era no Antigo Testamento, que eram escolhidos como os reis, profetas e outras pessoas, mas agora no campo da igreja, nós vamos entender que ela abre a todos aqueles que, é como ele diz aqui, né? Crê, como nós lemos na leitura bíblica em classe. Então, nós hoje fazemos parte de uma grande comissão e temos aqui, para que esses sinais aconteçam aqui, nós temos que ir, ensinar e batizar aqueles que ouvem o Evangelho. E os sinais sobrenaturais vão ocorrer quando nós fazermos isso aqui, não é, pastor Maurício? Exatamente, pastor Paulo. O que está nos ensinando aqui o escritor da lição e a palavra do Senhor? Que esses sinais sobrenaturais, eles acompanham o processo da salvação. Então, qual que é o objetivo principal da igreja? Evangelizar, como diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E o escritor resume em 3 palavras: ide, ensine e batize. Então, o processo da evangelização, ela está ligado a esses 3 termos, que é a pregação propriamente dita da palavra do Senhor, que é incumbência de todos nós, da grande comissão. Então, todo crente salvo no Senhor Jesus Cristo deve ter esta responsabilidade de pregar o Evangelho de uma forma ou de outra. Então, isto significa proclamar as boas novas. Depois vem o processo do ensinamento, que faz parte da evangelização, ensinar, está ligado ao ID. Então, ensinar, porque as pessoas precisam, todos nós precisamos ser ensinado. O aprender é infinito, não termina, sempre precisamos aprender. E depois batizar. Então, o processo evangelístico, ele só termina quando eu prego para uma pessoa, discipulo essa pessoa, que é ensinar, e eu batizo esta pessoa. Então, concluiu-se o processo de evangelização. Depois de batizado, são outras etapas que a pessoa segue no caminho do evangelho, de maturidade, de aprofundamento na fé, de uma experiência mais profunda com Deus. Mas, a princípio, é isto. A igreja fazendo isto, ela não precisa se preocupar, porque as outras coisas, os sinais sobrenaturais, eles vêm automaticamente, eles acompanham esse processo. Isso. Aí vai acontecer a cura, as curas, né? Os milagres, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais vão estar sendo manifesto no meio da igreja. Então, às vezes, as pessoas falam, por que não está acontecendo determinados fenômenos, digamos assim, espirituais no meio da igreja, como acontecia anteriormente? É para a gente se pensar que talvez não esteja acontecendo, porque nós, como igreja, talvez não estamos cumprindo aquilo que foi determinado para nós, que é o processo da evangelização. Então, a igreja ela não é para construir prédio, patrimônios, fazenda e essas coisas. A igreja ela tem uma função bem clara na Bíblia, que é evangelizar. Então, quando a gente pensa no processo de evangelização, que está junto o processo doutrinário, do batismo e tudo mais, aí acontece o avivamento na igreja. E junto a isto vem esses sinais sobrenaturais que nós já vivenciamos por muitas vezes, pessoas que foram grandemente abençoadas por sinais, curadas e assim por diante. Eu mesmo, na minha vida pessoal, já posso até testemunhar também que já vivi e vi
na minha família a manifestação do poder de Deus curando um dos meus filhos. Então, isso está bem claro que o dever da igreja como evangelizadora, aí vem acontecer a manifestação, né, o cumprimento, melhor dizendo, desta promessa de sinais sobrenaturais no nosso meio. Então, fechando aí, né, nós já temos visto aqui, é que quando nós estamos empenhados nesse ide, ensino e batize, os sinais automaticamente eles vão nos acompanhar. Aí se nós fôssemos citar os exemplos de Jesus aqui, aonde ele chegava, ele automaticamente, de acordo com a necessidade daquela pessoa, ele usava aquela estratégia, porque como ele estava, né, fazendo agora algo diferente do que era o Antigo Testamento, que dependia de um sacerdote, Jesus então estava fazendo diferente. Então ele usava a necessidade daqueles que estavam, vamos dizer assim, esquecidos dentro do contexto da lei, para poder justamente demonstrar a diferença entre o que é o Evangelho e como as pessoas agora teriam acesso, né, e ele demonstrava isso na prática, quando ele ia atrás das pessoas e os sinais aconteciam. E nos dias de hoje nós estamos vendo alguns extremos, ou igrejas que nada está acontecendo mais, esfriou-se, houve um esfriamento, que é o que a palavra, né, diz lá em Mateus 24, essa apostasia já chegou a um determinado ponto tão grande, que as pessoas não têm mais esse compromisso e por isso os sinais se acabaram, ou então existem alguns lugares que nós estamos vendo nos nossos dias, que algumas pessoas estão tentando usar este poder de Deus, que nós vamos ver no subtópico 2 aqui também, que está relacionado a isso, como Simão, aquele mágico, queria usar. Quando ele viu Paulo operando sinais pela pregação do Evangelho e batizando, quando acontecia o batismo com o Espírito Santo, o poder ali, Filipe, ele quis aquilo para ele. Ele quis me dar e me disse, eu quero comprar esse poder. Então, existem esses dois extremos hoje, e por isso que a lição vem em tempo oportuno para nos alertar, como o pastor Maurício disse, se não está acontecendo, quem sabe é porque a nossa prioridade não está sendo essa. E aí nós temos que fazer essa reflexão. Assim também, como a segunda promessa da natureza de Deus aqui é o revestimento de poder. Então, aqui fala especificamente do batismo com o Espírito Santo com a finalidade de capacitar o crente para poder levar a palavra, dar ousadia, dar argumento. Por que precisa-se, né, do batismo com o Espírito Santo? Surge essa pergunta, esse revestimento de poder. Porque o apóstolo Paulo já escreveu, o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o Espírito só é discernido pelo Espírito. Então, se eu não tiver este revestimento de poder, não é que eu não vou pregar o Evangelho, mas vai me faltar em alguns momentos argumentos, ou como Pedro mesmo, né? Um exemplo clássico aqui. Pedro, antes desse revestimento, ele negou Jesus, ele tentou voltar para a sua velha profissão de pescador de peixe, mas depois de revestido por este poder, Pedro era um homem que tinha argumento, ele tinha, né, uma capacidade a mais, não é isso, pastor Maurício? Sim, eu creio, pastor Paulo, que esse revestimento de poder, a capacitação espiritual que o cristão, de modo geral, todos aqueles que professam, né, a fé do Senhor Jesus Cristo, e sobretudo nós que seguimos aí a teologia pentecostal. Esse revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural para que a gente possa empenhar no processo da evangelização. Então, Jesus deixou claro para os discípulos, ficai
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles não foram para a batalha evangelística, para a pregação do evangelho, para o ensinamento propriamente dito, assim, anteriormente, sem antes desse revestimento de poder. Porque para pregar o evangelho é preciso coragem, é preciso ousadia, é um enfrentamento que se faz ao reino das trevas, né? É um enfrentamento que se faz ao reino das trevas. O inimigo, ele não quer de forma alguma que o cristão pregue, proclama, leve o nome de Cristo. Ele faz de tudo para impedir. E se a pessoa não tiver esse revestimento de poder do alto, né, ser cheio desse poder, ele até prega o evangelho, mas os resultados não serão tão satisfatórios quanto que uma pessoa, ele revestido de poder, pregando o evangelho, os resultados serão mais satisfatórios. E o mais interessante aqui é observar que esse poder, né, recebereis a virtude do Espírito Santo, ela não está relacionada a status social de ninguém, a academia, a estudos universitários, a diversos diplomas. Se a pessoa puder ter, é bom para o seu currículo, mas no reino espiritual, no foco espiritual, o revestimento de poder é para qualquer pessoa da igreja, né? Então é para todos os crentes. Então a pessoa, quando recebe essa autoridade espiritual, aí ele tem coragem para proclamar o evangelho com mais ousadia, e foi exatamente o que aconteceu com Pedro no dia em que ele proclamou a sua primeira pregação ali, quando os discípulos, né, foram acusados que estavam embriagados, cheios de bebida, e aí foi quando ele se posicionou e falou ousadamente que aquilo que estava acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel, e que eles não estavam embriagados como eles estariam pensando. Então isso é uma demonstração de que a pessoa revestida de poder, né, ele tem essa coragem e essa ousadia para falar em qualquer lugar que seja. E faz necessário, nesse primeiro contexto, né, pelo que o pastor comentador nos colocou aqui, esse entendimento dessa natureza que nós estamos vendo aqui, e o subtópico 3 fala que essas promessas dessa natureza, ela vem para uma instituição espiritual, né? Ele diz aqui que a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. E é bom que se frise isso dentro da sala de aula, porque o contexto da promessa no Antigo Testamento, o Israel ou os judeus, eles estavam acostumados com as conquistas através de peleja, através de batalhas, né? Era reino dominando reino, era Israel pelejando contra a Síria, contra o Egito, contra a Babilônia. Então, quer dizer, esse era o contexto judeu do Antigo Testamento. Por isso que quando entra-se que Jesus inicia-se a pregação, ele vai mostrar, tanto é aquilo que ele disse quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha daquele soldado que foi prender Jesus. Jesus disse, não é assim. A partir de agora não é assim, Pedro, que as pelejas serão ganhas, mas é espiritualmente que serão ganhas as batalhas. Não é mais com a força humana. Então, por isso que o pastor que nos comentou esta lição, ele faz essa introdução da natureza das promessas para a igreja, que elas diferem neste sentido do que era visto no Antigo Testamento e das promessas que foram feitas para Israel. Entretanto, existem promessas espirituais para Israel, mas o contexto prático que eles viviam todos os dias eram de conquistas terrenas. E a igreja agora ela está sendo ensinada, está recebendo promessas totalmente espirituais. Elas seriam ganhas através do campo espiritual. Então,
o corpo de Cristo, como ele escreve aqui, é o templo de Deus, né, e conhecido como noiva de Cristo, por causa de todo esse contexto espiritual que nós vemos aqui. Por isso que ele frisa que as promessas agora para a igreja, elas são primariamente espirituais. Não é isso, pastor Maurício? Sim, a igreja, ela é uma instituição espiritual. Então, primeiramente, ela é espiritual. É uma instituição, mesmo que ela tenha outras funções, né? A igreja tem outras funções sociais, terapêutica, e os seus compromissos também sociais, organizacional, etc. Mas a sua função principal é espiritual, ela é uma instituição espiritual. Portanto, a gente tem que sempre pensar nas questões espirituais em que relaciona a igreja, como diz aqui, ó. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, é nesse sentido que nós estamos vendo aqui que a natureza das promessas, porque, só para frisar mais uma vez, Israel, ele é hoje um Estado, né? Ele é um país, então existem promessas terrenas e existem promessas espirituais. Já no campo da igreja, essa conquista terrena, a igreja não é um estado, a igreja não é um município, ela é um corpo visível, mas a prioridade ali é o invisível, a igreja invisível. Existe a igreja visível, mas a igreja invisível. Então, é neste sentido aí que as promessas, a natureza da promessa para a igreja, ela difere um pouco das promessas que são feitas para Israel, que nós vimos na lição passada. Então, a natureza de todas as promessas para a igreja, elas são espirituais. No tópico 2, nós vamos ver que as promessas de Deus, algumas promessas de Deus para a igreja de forma específica. A primeira delas é a promessa de vida eterna. A segunda é a promessa de poder. E a terceira promessa aqui é a glorificação do nosso corpo. Então, dentro da primeira promessa, que é a promessa de vida eterna, nós vemos aqui que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele conseguiu, a promessa do perdão dos nossos pecados. Quando ele derramou, cumpriu-se ali, no contexto que era prometido, a consumação do perdão dos nossos pecados. Haja visto que os sacrifícios do Antigo Testamento não perdoavam pecados, eles encobriam os pecados. E agora, quando Jesus vai à cruz do Calvário, ele consuma o perdão dos nossos pecados. E ao ressuscitar, Jesus confirma a promessa, justamente que é uma dessas aqui, que é a promessa da vida eterna. Então, como é que eu sei hoje, posso garantir para uma pessoa que eu tenho a vida eterna? Através da ressurreição de Jesus. Não é isso, pastor Maurício? Exatamente. Por isso a igreja é uma instituição espiritual e ela tem também como objetivo fazer com que os membros do corpo de Cristo, que somos nós, perseverar nesta caminhada de salvo. Porque a promessa de vida eterna e salvação em Cristo Jesus é para aqueles que crê. Então, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, aquele que crê e persevera até o fim. Então, o primeiro passo é crer. Eu preciso crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Né? Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Então, eu preciso crer nisto. Então, quando eu creio, né,
na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então o poder do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, mediante o nosso arrependimento. E o segundo passo, que é muito importante, e aí a igreja, ela nos ajuda neste processo, é a perseverança, é perseverar até o fim. Então, eu, particularmente, não acredito muito naquela tese em que as pessoas falam que pode ser crente sem vir no templo. Eles podem ser crente na casa deles mesmo e por lá ficar. Então, eu não creio muito nisso, porque eu já tenho experiência sobre isto, e também durante esse tempo que eu coopero na igreja, eu já tenho visto pessoas que entraram por esse caminho e foram esfriando, fracassando, até abandonar a igreja, e alguns hoje que eu conheço estão em caminhos contrários até à igreja. Então, não é correto a pessoa falar que vai ser, que não precisa, não depende da igreja, instituição, templo, que é onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne. Então, nós precisamos da igreja, porque a igreja, como instituição espiritual, ela vai nos ajudar a gente se firmar mais nesse processo de perseverança, de dar continuidade à nossa salvação, de continuar sendo salvo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Para isso a gente precisa do revestimento de poder, né, sobretudo, e aí a gente precisa também desta ajuda da igreja, e a igreja tem essa função também de nos ajudar e nos acompanhar, né, porque ela faz com que a gente coletivamente adore e exalte o nome do Senhor, e isso vai nos fortalecendo a nossa fé cada dia mais, e a gente vai caminhando, né, pela bondade de Deus. Eu aceitei Jesus no início dos anos 90, e já vou aí para, acho que quase 30 anos, né, não sou muito bom de matemática, que nós estamos perseverando nesse caminho do Senhor. E isto é a perseverança, a graça de Deus. E tem outros que estão com 40, 50, 60, 70 anos, que estão aí firmes nos caminhos do Senhor. Então, isto fala de perseverança. E precisamos ir até o fim, como diz lá o profeta Daniel, né? Vai até o fim, quer dizer, não desista. Então, ser salvo, continuar sendo salvo e perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Para isto, nós precisamos, todos nós, todos os crentes, Senhor Jesus Cristo, precisamos dessa promessa, pastor Paulo, ponto 2, que é promessa de poder. Né? Então, meus irmãos, aqui nós, de forma resumida, pastor Elinaldo Renovato, ele nos coloca esses 3 tópicos. Dentro desses 3 tópicos, existem inúmeros temas que estão aqui dentro, que poderiam ser, né, abordados, né, mas de forma resumida, ele coloca esses 3 que é uma composição, né, é uma junção de todos. Mas poderíamos falar aqui, né, do Espírito Santo, poderíamos falar de todo o contexto de Cristo, a promessa de Cristo, nascimento, né, o ministério de Cristo. Então, tudo isso está aqui dentro desses 3 subtópicos aqui, que fala sobre as promessas de Deus. Né? Pormenorizado, poderíamos falar isso. Falar a respeito do contexto do Evangelho. O Evangelho, ele existe um contexto grandioso para poder, né, administração, preparação, argumento, então, utilização do Evangelho. Então, são temas que estão aqui dentro, né? Vida com Cristo, né? Como o cristão vive hoje, passa por essas promessas de vida com Cristo, depois da salvação. As necessidades da nossa vida presente.
Jesus disse que nós não poderíamos nos preocupar com as coisas do dia a dia, mas devemos buscar. Então, Jesus e os apóstolos ensinam praticamente nas suas cartas, nos seus escritos que ficaram registrados, orientados pelo Espírito Santo, a respeito de quando nós nos depararmos com as necessidades da nossa vida, dentro do nosso casamento, na nossa família, no trabalho. Então, existem tudo isso aí. O consolo para nós, quando nós nos apresentarmos nas aflições desta presente terra. Então, tudo isso está aqui dentro desse contexto. Perdão dos pecados e aperfeiçoamento da santidade e outros temas que poderíamos citar aqui, que estão correlacionados aqui dentro desses 3 subtópicos que o pastor Elinaldo resumiu para nós. Então, dentro desse contexto, já iniciando o subtópico 2 aqui, que vai falar agora a promessa de poder, né, que viria sobre a igreja de Cristo. Promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra. Então, Ele nos entregou esta promessa, e essa promessa foi feita, e hoje nós experimentamos, e ela tem sido confirmada. Então, a promessa do poder aqui através do batismo com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na vida da igreja, ela não ficou só, como alguns pregam, que ficou somente para os apóstolos. Existem pessoas que ensinam isso, né? Entidades, correntes de pensamentos que dizem que o batismo com o Espírito Santo foi só no dia dos apóstolos, hoje não acontece mais. E nós, biblicamente, nós temos a afirmação, porque isso aconteceu, ficou registrado na Bíblia, somos testemunha desse poder vivo ainda nos dias de hoje, e a palavra nos garante que todos quanto crê, esta promessa do batismo, desse revestimento de poder, ela está aí para todos nós, não é isso, pastor Maurício? Exatamente, nós pentecostais cremos na atualidade dos dons espirituais, na manifestação dos dons espirituais. Então, nós temos essa experiência ao longo da história, né, deste relacionamento mais profundo com o Espírito Santo e com a palavra do Senhor. Então, as nossas experiências, elas não estão acima da Bíblia, mas as nossas experiências são, de fato, confirmadas, né, pela palavra do Senhor, sobre a manifestação e o poder do Espírito Santo para a gente fazer a obra do Senhor com ousadia. Então, nós precisamos falar para na nossa classe de escola dominical, para que os alunos e os crentes, no modo geral, procuram ter essa experiência mais pessoal e mais próxima com o Senhor Jesus Cristo e com os dons espirituais e um relacionamento mais profundo com Deus, sobretudo para que possa receber o batismo com o Espírito Santo. Essa experiência pentecostal é profunda e vemos sempre isso na história da igreja. E vejamos que a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, a manifestação era do Espírito Santo nos cultos normais, né? Hoje parece que a gente tem fugido, assim, distanciado um pouco do nosso referencial prático, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Às vezes precisa fazer grandes movimentos, importar alguém dos Estados Unidos ou do Canadá para trazer a mensagem, achando que os locais não servem mais e os regionais também não, para que aconteça o batismo com o Espírito Santo. Mas se a gente lê, prestando bastante atenção no livro de Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo era algo comum na igreja, ali primitiva, e acontecia naturalmente nos cultos ali com poucos irmãos,
ou muitos, e que aconteciam. Então, isto não mudou. Isso não mudou. Então, o que mudou é o comportamento social, o comportamento nosso. Talvez nós é que mudamos em relação a isto. Então, por isso que não está acontecendo, talvez, isto na prática diária dos cultos da igreja. Mas precisa e deve acontecer, e a gente precisa ter essa experiência própria. Todo crente, ele cristão, ele precisa ter essa experiência própria com o Senhor Jesus Cristo, porque isso são experiências que ficam marcadas na vida da gente, sobretudo quando acontecem essas manifestações espirituais, né? Propriamente, conforme escrito no livro de Atos dos Apóstolos, o cumprimento da promessa de poder. Então, quando a pessoa tem poder, né, não se pode confundir o poder de Deus com gritaria desnecessária, né, sem conteúdo, mas poder ele gera autoridade e gera também ousadia para que a pessoa possa pregar livremente o Evangelho e a palavra do Senhor. À medida em que isto acontece, pastor Paulo, a Bíblia diz, o Senhor cooperaram com eles, o Senhor cooperam com a gente da mesma forma, ou seja, Ele nos ajuda, nos impulsiona a continuar nesta projeto, nessa proposta, nesta dimensão da igreja. Isso, então nesse sentido dessas promessas, é que nós vemos que este poder, esse revestimento que nós já vimos como a natureza da promessa de Deus para a igreja, ele se faz necessário justamente porque, como nós vamos tratar das coisas espirituais, nada melhor do que o Espírito Santo para nos fazer ter estes argumentos necessários para poder a obra ser desempenhada com mais facilidade. Uma coisa é eu cortar um determinado barranco de terra com um enxadão. Outra coisa é eu pegar uma máquina. Eu vou ter bem mais êxito usando uma máquina. Assim é o Espírito Santo. Não é que a pessoa que às vezes não é batizada com o Espírito Santo, ela não tem a capacidade de pregar, de testemunhar o Evangelho. Só que o revestimento vai trazer para ela mais facilidade, mais argumento, né? Vai ser mais fácil, mais natural, porque o Espírito Santo é o que inspirou a palavra, é o que convence e é aquele que trabalha na vida do cristão cotidianamente. Então, por isso que o revestimento nos dias de hoje perdeu um pouco a prioridade, né, pastor Maurício? Isso é nítido, isso parece que a gente percebe isso, né? Perdeu-se. Não sei se é falta da gente falar mais sobre o tema, as pessoas que, nós, os cooperadores, pastores, né? Nas vezes que temos que falar, ou incentivar mais, e também procurar mostrar assim a realidade bíblica, né? Porque eu vejo, pastor Paulo, assim, que a Bíblia, né, a Bíblia é o manual do cristão. Então a Bíblia ela não mudou, ela continua sendo a mesma, as promessas são as mesmas, elas estão aí colocadas para nós. Agora o ser humano, ele mudou bastante, sobretudo nessas últimas décadas, o seu comportamento. Então, na medida em que a ciência, a tecnologia vai avançando, há uma certa tendência, há um certo esfriamento. Então, a gente precisa de um reavivamento, de voltar às raízes novamente e, às vezes, até reorganizar a nossa vida para que essas bênçãos possam recair sobre nossa vida, vida da igreja, e assim sermos revestidos de poder do alto, de cima, para prosseguir a nossa vida como cristão perseverante.
Quando estudava esta lição, e no contexto que nos traz aqui, nós vemos algo, uma particularidade, que hoje a igreja é um dos focos principais hoje na pregação do Evangelho, que é a prosperidade financeira. A igreja, ao longo dos tempos, né, devido ao contexto do mundo hoje ser consumista, ser capitalista e viver em torno do dinheiro de uma forma mais acirrada, que as mensagens, elas se prenderam à prosperidade financeira, à vitória pessoal, e foi se esquecendo, e nós estamos vendo aqui no contexto das promessas de Deus, que não existe individualidade, é aquilo que o pastor Maurício já citou aqui no começo. A pessoa que acha que sozinho dentro da sua casa, ele está vendo cumprir as promessas de Deus na vida dele. Isso não existe dentro do contexto bíblico, eu me isolar e achar que Deus... Mas ao longo dos tempos, né, da era moderna aí, que nós estamos vendo a humanidade trilhando, essas particularidades, elas começaram a ser inseridas dentro da igreja. São os desigrejados, que é o que o pastor Maurício falou. Pessoas que se isolam dentro de casa e dizem, eu sou a igreja de Cristo aqui, eu não preciso ir na igreja, não preciso de uma orientação pastoral, não preciso ter relacionamento com os demais membros da igreja, eu posso viver aqui isolado. E no campo espiritual nós vemos que isso não existe. Outra coisa, o material. Não estou dizendo aqui que o material não é importante, e Deus é o dono do ouro e da prata, a palavra diz isso. Só que as promessas de Deus para nós, no campo bíblico do crente, porque riqueza, até o ímpio é rico, né? Então, Jesus não veio na terra para fazer uma promessa de riqueza. Só que, nesse contexto que nós estamos vendo, e é bom que isso aqui fique frisado dentro da sala de aula, meus irmãos, porque nós não estamos aqui na terra para angariar riquezas. Ainda que tenhamos, ainda que Deus dá àquele que, né, abençoa quem Ele quer, não é esse o contexto. Mas o foco, como nós estamos vendo aqui, não está sendo mais o batismo com o Espírito Santo, não está sendo mais os dons do Espírito Santo, nós não vemos mais oração, eu quero ser, né, ser usado com um dom de profecia, eu quero ser usado com um dom de discernimento de espíritos, eu quero ser usado com um dom de milagre. Então, essas prioridades mudaram, e é por isso que a lição ela vem para nos alertar, para abrir os nossos olhos espirituais, que muitas vezes estão focados em outros lugares. E aí nós ficamos só na vitória e bênção, mas não cumprimos o ID que nós já vimos, o nosso papel como cristão, não buscamos esse revestimento e, com isso, perdemos o foco neste terceiro subtópico, que é a glorificação do nosso corpo, que é a vinda de Jesus, o arrebatamento. Quantos cristãos hoje já não têm mais isso em mente, né, pastor Maurício? Já não tem mais esse desejo, quando fala, Jesus está voltando, parece que para ele é a mesma coisa que nada, ele não tem mais aquele gozo, aquela alegria na alma de saber que Jesus está vindo buscar para levar juntamente com ele, não é isso? É verdade. Muitas vezes a gente encontra pessoas, e até mesmo na igreja, que já não acredita mais nessa promessa da glorificação do nosso corpo. Essa é uma promessa profética, né? Esta aqui está dentro das promessas proféticas, de que nosso corpo será transformado, glorificado, e assim veremos a Ele face a face. Então, para isso, nós precisamos da igreja, do revestimento do poder, da perseverança, da ajuda do Espírito Santo, e ficar sempre esperançoso, né, sem desanimar, crendo nessa promessa da glorificação do nosso corpo, porque um dia nós vamos deixar este mundo tribuloso, né, violento, agressivo, mau, perverso, que
aí está cada dia mais aumentando esse número de violência, né? E teremos nosso corpo transformado e seremos arrebatados, nós vivos, né? Os que morrerem em Cristo também, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a promessa para a igreja, por isso que vale a pena a gente lutar, continuar, ficar firme, porque nós estaremos num lugar e ali é vida eterna, né? Isso. Para sempre. Então nós vimos até agora as promessas, a natureza da promessa, vimos algumas promessas, né, que como citei aqui, são, se fôssemos ver num pormenor aqui, cada uma de forma específica, seriam muitas, mas foram resumidas aqui, e agora nós vamos ver a condição para que isso aconteça na nossa vida, porque a promessa existe, só que para nós alcançarmos existem algumas condições que são colocadas biblicamente. Isso aqui não é coisa da cabeça do homem, isso aqui não é coisa do pastor, é o pastor que exige isso, não. Hoje tem muita coisa aí, é comum nós ouvimos muitas pessoas que justamente não estudam a palavra de Deus, não participam de um culto de ensino da escola bíblica dominical, aí chega e fica falando, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso? Porque ele não lê a Bíblia, ele não tem contato, não tem ensinamento e fica perdido. Então o primeiro subtópico aqui, irmão, uma da primeira condição que foi colocada aqui na nossa lição, para que as promessas da igreja nos alcancem, é crer. Sem crer, né, como diz aqui, perseverar na fé. Eu só consigo crer pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se não vêm, mas que nós esperamos, né? Segundo, é ser fiel. Não adianta nada eu crer, mas não permanecer fiel. E o último é a obediência, né? E, pastor Maurício, como nós entenderíamos aqui um misto desses três aqui, né? Primeiro, nós temos que crer, durante a nossa caminhada nós temos que ser fiel e obedecer aquilo que Deus colocou. Pastor Paulo, eu vejo aqui as condições para viver as promessas de Deus, são os pontos fundamentais que o escritor colocou aqui. O escritor ele foi agraciado, iluminado pelo Espírito Santo, o pastor, qual que é o pastor? Elinaldo, né? Elinaldo, foi iluminado pelo Espírito Santo para colocar desta forma aqui. São três coisas fundamentais na nossa vida. Então, se a pessoa não crê, ele não vai receber as promessas, não vai ser salvo, ele não vai... crença e promessa de Deus é para quem crê nelas. Isso. Né? Então, eu preciso crer nas Sagradas Escrituras e quando eu creio, então Deus entra com providência quando a gente crê. A gente acredita, como diz aqui, Abraão recebeu a promessa que seria pai de uma grande nação, ele creu em Deus, depois ele perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Aí a gente vê que Abraão cometeu um monte de erros e um monte de falhas. Então Abraão vacilou de diversas maneiras, inclusive tem até um livro do pastor Elenay Cabral, que ele fala que Abraão foi um vacilão, ele vacilou várias vezes e fraquejou várias vezes na fé. Mas depois o que aconteceu? Ele creu na palavra de Deus, ele acreditou de todo o seu coração, corpo, alma e espírito naquilo que Deus falou. E a partir dessa crença, desta fé, o que aconteceu? Deus, então, tornou Abraão um homem justo. Né? Um homem justo. Então, a nossa fé em Deus, ela é o ponto fundamental para a nossa caminhada cristã. Depois, que está ligado à fé. É claro que quem tem essa fé viva em Deus, ele é fiel. Uma coisa está ligada à outra. Isso. Né? Está vinculada à outra. Então, crê no Senhor,
e ser fiel a Deus. Então a fidelidade, ela tem uma dimensão muito grande. Você tem que ser fiel à igreja, aos seus compromissos sociais, à sua vida de trabalho, você tem que ser fiel à sua família. Então a fidelidade, ela é bastante abrangente, mas sobretudo aqui o foco deve ser a nossa fidelidade a Deus, né? Nossa fidelidade a Deus, porque você sendo fiel a Deus, as outras coisas agregam a isto, né? Então, quando você é fiel a Deus, você é fiel à sua esposa, você é fiel aos compromissos que você faz, você é fiel ao seu trabalho e assim por diante. Então, a fidelidade, ela é fundamental, condições indispensável para que possamos receber as bênçãos e as promessas de Deus. E ligado a isso está a questão da obediência. A obediência também é abrangente. Então, um cristão desobediente à palavra, desobediente ao seu líder, desobediente às regras e às normas e os costumes da igreja, ele não vai ser uma pessoa abençoada e nem receber as promessas de Deus. Então, a obediência, primeiramente, a Deus, a sua palavra, é condição, né, para que Deus possa cumprir a sua promessa. E aí o escritor coloca aqui que os discípulos foram obedientes. Quando Jesus falou que era para eles ficarem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa obediência resultou no enchimento do Espírito Santo. E aí começaram a falar em outras línguas, foram batizados com o Espírito Santo e tiveram aquela experiência pentecostal. Então, na igreja, os crentes, nós também, sobretudo, principalmente nós obreiros, precisamos também observar o princípio da obediência, né, aos nossos líderes, à palavra do Senhor, ao nosso Deus, a um conjunto geral, para que as promessas de Deus cumpram na nossa vida. Como se diz, né? Resumidamente, coloca-se porque argumentos teríamos, né, se fôssemos tratar aí de Exato. forma pormenor cada argumento desse que foi citado aqui, mas é como o pastor de forma exata, ele colocou aqui esses três, né? Precisamos crer, ser fiéis e obedientes. E é algo que o pastor colocou aqui no subtópico 2, e esses três, eles, né, em conjunto, eles são confirmados na nossa vida como cristão, quando não importa o tempo que passe, porque o que o pastor Maurício frisou aqui, que os discípulos ficaram em Jerusalém, mas Jesus, quando disse para eles ficar em Jerusalém, Jesus não marcou hora ou dia, não marcou data, fique lá. Então eles não sabiam se ia ser numa segunda, numa terça, num sábado, num domingo, meia-noite, de manhã cedo, se seria no dia de Pentecoste, mas justamente esse conjunto, né, esses três elementos aqui que foi frisado como condição para receber a promessa, é o que fizeram os discípulos ficar ali. Eles creram no que Jesus havia dito, depois não viram mais Jesus, foram fiéis, permaneceram ali na oração, né, naquela intimidade entre eles e obedecendo aquela palavra de Deus. E isso aí foi condição para que eles recebessem na hora de Deus. Então, por isso que nós, no campo espiritual que nós já vimos aqui, nós precisamos ter na nossa vida essa condição. E isso aqui é algo que aí cada um tem que fazer a sua análise. É o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Cada um examine-se a si mesmo. Um do grande defeito que eu vejo hoje na humanidade, pastor Maurício, é que as pessoas, elas esperam sempre alguém vir falar com ela, alguém julgar. Muitas pessoas esperam o julgamento alheio, e aí é onde, às vezes, surgem na hora da correção, não é bem entendido, porque ele fica esperando, ele está errado, às vezes entende que está errado,
mas ele não muda de atitude, ele fica esperando alguém vir criticar. Ah, o pastor, o líder, o dirigente, o professor da escola dominical, às vezes vai falar com ele, então falta um pouco essas condições aqui na vida, e nós temos que nos policiar, porque senão nós nos tornarmos desobedientes quando nós perdermos a fidelidade a Deus e quando nós não crermos mais nas promessas dele, como nós já citamos acima aqui, promessas de poder, de batismo, de vida eterna, de santificação e tantas outras aqui, nós, como cristãos, estamos falhos. É isso, pastor Maurício? Verdade. Eu creio que esses 3 pontos são importantíssimos para fortalecer mais a nossa fé e também nós nos corrigirmos, porque eu sempre penso, quando estudo a lição, eu procuro também me enquadrar dentro dela, me corrigir os pontos negativos, pontos fracos, os pontos falhos, né? As deficiências, né, que a gente tem naturalmente e sempre vai ter. Só vamos acabar de ter essas dificuldades quando o nosso corpo estiver glorificado. Aí encerrou, né? Quando essa promessa aqui da glorificação do corpo cumprir. Mas enquanto estivermos aqui de carne e osso, então nós temos pontos altos, baixos e assim por diante. E aí quando a gente faz uma leitura da lição, a gente vai olhando para dentro da gente e a gente vai identificando, né, aquilo que o senhor falou, examinai, né? Examinai a nós mesmos, né? Então a gente vai examinando nós mesmos e nós vamos nos corrigindo. Por isso é importante, né, os alunos fazer a leitura da lição durante a semana, né? Ler a lição, reler. Quando for para o domingo, para a sala de aula, já vai com os pontos marcados, tudo certinho, porque na medida em que a gente vai lendo a lição, ela também vai trabalhando profundamente na vida da gente e as mudanças para melhor na nossa vida vão acontecendo. Então essas condições aqui são fundamentais, são essenciais para o viver as promessas de Deus na nossa vida. E não existe promessa, realização, concretização da promessa da igreja, veja que não é pessoal, da igreja na vida de qualquer ser humano, se não ele estiver inserido nessas condições e no contexto de igreja. Eu não posso vivenciar as experiências, as promessas de igreja, se eu não estou fazendo parte da igreja. Então, isso é algo que, né, tem que se trabalhar. A lição ela é cheia de argumentos, cheia de contextos aqui que podem ser trabalhados. Falta-nos tempo, né, para comentar toda a grandeza destas lições que nós estamos vendo aqui a respeito das promessas de Deus no tempo que temos, mas que o querido professor tenha aí a orientação do Espírito Santo e traga o máximo de entendimento para a vida dos alunos e todos aqueles que participam dessa lição aqui, que haja sempre quando lemos a palavra de Deus essa reflexão, que o Espírito Santo tenha essa liberdade na nossa vida, de nos mostrar aquilo que estamos fazendo de errado, para que nós tenhamos certeza de que iremos morar com Cristo. A conclusão da nossa lição, ela traz que, por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Então, aquilo frisando mais uma vez, não tem como eu receber bênção, promessa, ver a promessa realizando, se eu não faço parte da igreja de Cristo. Não é, pastor Maurício? Verdade, pastor Paulo. É isso aí, fazer parte da igreja para receber as promessas e as bênçãos de Deus, do Senhor, sobre nossa vida e sempre fiel e perseverante a Ele. Que você, querido professor, possa ter uma ótima, excelente aula nesse domingo, que o Espírito Santo te ilumine e que os teus alunos sejam
mais abençoados ainda com o aprendizado desta palavra. Agradecer aqui o pastor Maurício, suas considerações, pastor Maurício. Pastor Paulo, eu quero te agradecer por esse convite. É a primeira aula que eu estou participando deste trimestre, as promessas de Deus, devido a outras atividades. Sempre que precisar, estamos aí sempre à disposição. E Deus abençoe nossos alunos, professores, todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe você, querido professor. Agradecer aqui pastor presidente, pastor Roberto Varjão, que é um pastor amante da Escola Bíblica Dominical, um incentivador, né? E não mede esforços para que a Escola Dominical esteja sempre melhorando. Nosso superintendente geral, pastor Wallace, também. E que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.